peoples! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso bebezinho do Ela Pode. É um prazer para mim estar aqui todo sábado tendo essa conversa tete a tete com vocês. Muito obrigada mesmo pela sua companhia, por compartilhar os vídeos. Espero que vocês gostem, porque muitos dos convidados que estão vindo aqui, gente, foi indicação de vocês, tá? Eu vou ser bem sincera, foi indicação de vocês, os assuntos que eu tô tratando aqui, vocês vão lá no meu WhatsApp, Laís, eu quero ver a fulana de tal, Laís, eu quero que fale sobre isso, vai ser muito interessante, eu amo essas dicas, inclusive são todas muito bem-vindas aqui no Ela Pode, tá bom? Já vou falar aqui pra gente fazer o nosso dever de casa, vamos ajudar a amiguinha? Bora? Se inscreve no canal, já se inscreveu? É rápido, é só um clique. Se inscreve no canal, já se inscreveu? Beleza, agora ativa o sininho. Já ativou? Ótimo. Já vê os episódios anteriores. Tem muita coisa bacana. A gente já falou sobre perfil narcisista, sobre moda, sobre empreender com inteligência, sobre o mercado de trabalho. Menino, tá cheio de coisa boa aqui no canal pra você, tá bom? Agora sim, sai do YouTube, vai lá no Instagram, segue o podcast, ela pode com D mudo, underline, podcast, underline, que lá eu posto os cortes que são feitos com muita paixão para você. Eu posto quem são os nossos convidados, os assuntos que eu vou abordar nos episódios que vem por aí, tá bom? Já vamos fortalecer essa amizade. Aproveita que tá no Instagram, me segue também, @LaísSFernan. Que lá eu posto o meu dia a dia, um pouco do meu trabalho, os trabalhos que eu faço além do meu trabalho, porque essa pessoa aqui, minha filha, como é que diz? É workaholic, meu amor. Tô aqui, ó, já saí de um, tô em outro, e é assim a gente vai levando a vida. Me segue, tá bom? Vamos fortalecer essa amizade. E agora sim, meus amores, vamos aos nossos patrocinadores. Eu vou começar pela ASA Piscinas, que eu sempre digo que é uma empresa 100% amazonense, tá há mais de 28 anos no mercado e com novidades, né? Eu falo que a SA Piscinas tem produtos para sua piscina, mas também tem produtos para jardinagem. É uma empresa completa para atender você. Quer saber mais sobre a SA Piscinas? Então vai lá no Instagram, já segue eles, @asa.piscinas, e também pelo site www.asapiscinas.com.br. Para os meus amigos aqui de Manaus, a SA Piscinas fica localizada na Constantino Nery, sentido centro-bairro, em frente à FEAM. Não tem erro. É uma empresa bem grande. Vai lá conhecer os produtos e se satisfazer levando qualidade para sua piscina. Os meus amigos do interior aqui do Amazonas, eles também atendem vocês, tá? Entre em contato com eles, pega o seu produto, porque a SA Piscinas vai chegar até você, meu amigo do interior, tá bom? Agora vamos falar da nossa mais nova patrocinadora, que é a empresa CPK Consultoria. A CPK Consultoria vai ajudar você, empresário dos transportes, a reduzir os custos da sua frota, fazendo uma gestão profissional dos seus pneus de carga, levando mais possibilidades de crescimento e investimento para a sua empresa. É isso mesmo. A CPK Consultoria está em plena expansão pelo país e já atende vários estados. Atende estado aqui do Amazonas, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Alagoas e Rio Grande do Norte. Quando se trata de pneu de carga, é com a CPK Consultoria. Quer conhecer mais e saber mais dos serviços da CPK Consultoria? Segue eles no Instagram, @CPK Consultorias, ou entre em contato pelo site www.cpkconsultorias.com. É isso, eu quero agradecer a essas duas empresas incríveis a fazer parceria com Ela Pode e fazer um convite para você que tem uma marca ou uma empresa e quer trazer, quer ser divulgado aqui no meu podcast, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, que tem no link lá na nossa bio, ou pelo Instagram também, tá bom? Ai, gente, a gente fica rindo aqui porque é muito bom gravar. Eu amo gravar, vocês sabem disso. E eu tô aqui com uma pessoa que, gente, de verdade, eu fui atrás dessa mulher nas férias dela. Ela tava de férias, entendeu? E aí eu fui lá e mandei mensagem, porque ela foi uma indicação, inclusive, de uma telespectadora minha. Eu falei, cara, se ela tá me falando que ela é boa, então eu vou atrás dessa mulher. Ela tava de férias, descansando, belíssima, aproveitando ali o seu momento. E eu fui lá, mandei mensagem pra ela. Essa entrevista tá agendada, ó.
Já tem tempo, minha filha, que eu não sou besta. Eu vou andando atrás do povo. Porque vocês me pediram, eu tô aqui com ela, maravilhosa, a mãe, médica, que é a doutora Ana. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, Laís. Eu sou Ana Luísa Noveleto, sou pediatra, graduada pela Universidade Federal do Amazonas, fiz minha especialização, tenho minha titulação pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Atualmente sou mestranda do Programa de Ciências da Saúde da própria UFAM, da Universidade Federal do Amazonas, e vim aqui bater um papo com a Laís sobre autismo. Que é um assunto que tem sido muito, muito falado esses últimos tempos, né? É de preocupação de muitas mães. E eu ouso dizer que até de tias, porque eu também já tive essa preocupação com meu sobrinho, por ele ser muito, muito, muita coisa. E é aquela coisa que a gente estava conversando antes, né? Porque a gente já estava aqui no bate-papo, gente. Estão pensando que o podcast só começa na hora que liga a câmera? Não. Aqui a gente já começou o assunto, já estava rodando em outro. Já estava rodando em outro. Mas assim, a gente observa o comportamento das crianças, né? A gente que está ali ativamente convivendo com as crianças, e a gente sempre tem essas dúvidas de criação, do que não é, como diagnosticar, o que fazer, quem procurar. Mas, antes da gente entrar ali na questão, no mérito da questão, se apresente quem é a Ana, por que a pediatria, quanto tempo, como que surgiu essa paixão? Sempre soube que ia ser pediatra, como é que é isso? Na verdade, eu tinha até, desde criança, a minha avó já dizia isso, minha avó já é falecida, mas ela dizia que com uns 3 para 4 anos eu já dizia que eu ia ser pediatra. Quando eu entrei na faculdade, eu não queria pediatria, de maneira nenhuma. Eu dizia que não, que não, que não. E aí, no meu último ano, no internato, um dos meus preceptores, lá do Hospital João Lúcio, do Joãozinho, na verdade, né? Que é o pronto-socorro da criança, falou: eu tenho certeza que ano que vem tu volta pra cá. Eu vou te ver aqui, na cooperativa. Aí eu falei: não, que nada. Voltei. Ele falou e realmente aconteceu. Quando eu abri a porta do conforto, primeiro dia de trabalho nessa cooperativa, ele falou: eu disse que tu voltava. Então, assim, eu costumo dizer que a pediatria, na verdade, me pegou pelo pé. Eu não queria de jeito nenhum, mas não tem jeito. Eu não sei lidar com adultos. Criança é criança, criança é um... Criança você consegue conversar, mais você consegue divertido negociar. Da face da terra. Eles são espertos, inteligentes, eles pegam as coisas no ar e o principal, eles não mentem. Sim. Então, assim, é muito mais fácil. Óbvio que toda criança tem sua particularidade, então não é que é mais fácil de diagnóstico, de tratamento, porque não é. Eu lido com criança que não sabe falar, né? Então, eu preciso ali do pai, da mãe, da avó, do cuidador, de quem quer que esteja ao redor dele. Mas eles são mais amáveis de lidar. Sim, com certeza. Então, para mim, o que me pegou foi justamente a própria criança em si. Não é, era meu sonho. Não era. Foi aquilo de lidar com criança. Hoje eu recebi uma mensagem, depois eu posso te mostrar, porque é a coisa mais fofa do mundo. Agradecendo. Foi um Deus te abençoe, doutor. E é que eu falei: ai, meu Deus, vou apertar. Ai, meu Deus do céu, gente. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu tenho 2 sobrinhos e, além de sobrinhos, eu sou tia de muitas. Então, assim, criança realmente. Porque criança é comportamento, né? Criança, se você é uma pessoa que vai gritar com a criança, automaticamente ela vai gritar ou ela vai se ou ela vai esconder, ser amedrontada e ela não vai se abrir contigo. Mas a partir do momento que você dá amor e que quer comunicação com a criança, e a criança percebe aquilo, ela vai te dar tudo, né? Tudo dela, tudo que tá ali, isso. Ela vai te entregando. E assim, eu sou uma médica antes de ter filho e outra médica depois de ter filho. Eu sempre tive muita empatia, sempre levei muito em consideração o que as mães me falavam, mas depois de ter filho, eu entendi aquilo. Volta e meia chega alguém no consultório e diz: ai, mas ela não tá comendo nada. Antes de ter filho, eu dizia: né, tá comendo sim. Não faça isso, não diga isso. Depois de ter filho, realmente de fato, ela não tá comendo nada. Mas se tu dá uma besteira, come, né? Aí come, né? E a gente vai trabalhando isso aí pra dar um jeito. Fora outras coisas, né? Febre, doença. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu costumo... O que é até um problema. Porque eu acabo não descansando nunca, mas eu não deixo de responder o WhatsApp, por exemplo. Então, eu sempre respondo.
tento responder o mais rápido possível. Espero que meu psicólogo não veja isso, inclusive. A gente tá falando sobre terapia aqui antes, gente. Porque foi uma condição de descansa, aproveita, relaxa. Eu não consigo, porque eu sei o que é a aflição de uma mãe. Então, assim, eu prefiro responder logo e aí já E deixar quando é aquela mãe criança, tranquila. parece que quando é urgente mesmo, né? Não é que nem um adulto que pode ser urgente, mas o adulto consegue ir levando pra depois, não amanhã, não vou tomar um remédio, vai passar. A criança não, quando a criança tá sentindo dor, é porque ela tá sentindo dor mesmo e aquilo se torna uma queixa e acaba se tornando urgente. Não tem como deixar pra depois também, né? Porque envolve a família toda, né? Não, tu já viu uma criança sentir dor 2 da tarde? Não, eles sentem dor 2 da manhã. Verdade, é verdade. Tô lembrando da minha sobrinha, cara. Ela passando mal, sentindo dor. Meu Deus, a minha sobrinha sentindo dor de chorar. E eu com medo, nervosa. Que eu, até então eu morava na casa da minha irmã. E a minha irmã tem 2. E aí a Sofia com dor, com dor, com dor, com dor. Vamos levar a Sofia no hospital. Quando a Sofia foi pro hospital, ela não tava defecando. Ela não tava defecando. E aí a doutora, ela falou, chamou, conversou. O que que tá acontecendo? O que tá segurando? Nanã. Ela tava com constipação. É o nome, né? E aí eu falei, mas Sofia, minha filha, como isso? Por quê? Que a gente fica tentando entender, né? Mas aí acabou que, graças a Deus, hoje tá tudo bem. Mas agora sim, entrando no mérito da questão, eu tava pesquisando na internet, né? Dando uma lida e vendo comportamentos de algumas mães. O tema que a gente vai abordar aqui é, como a doutora já falou, que é o autismo na infância. E tem muitas dúvidas. Como você falou, receita de bolo não é para todo mundo. São maneiras diferentes, cada um tem um jeito de mostrar. Mas antes de mais nada, eu queria que você explicasse pra gente o que é o autismo no literal. O que é o autismo? Certo. E antes de mais nada ainda, lembrando que isso aqui não é uma consulta. Então, assim, se você tem dúvida, procure seu médico. Por favor. Por favor. O autismo em si, hoje, atualmente, pela definição, a gente chama de transtorno do espectro autista, porque a gente não tem um grau só de autismo, né? A gente tem um espectro que seria, a gente passeia ali por alguns graus de autismo. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, é alguma coisa que aconteceu dentro do cérebro da criança. Existe um fator genético que está sendo estudado, ninguém sabe muito bem ao certo como surge, como não surge. Existe um fator ambiental também, mas assim, entenda por isso, não, porque comeu muito açúcar, óbvio que o açúcar faz parte também, mas comeu muito açúcar, vai ter autismo. Vacina causa autismo. Não, gente, pelo amor de Deus, vacina não causa autismo, tá? Autismo. Vacina é ótimo, vacinem. Vacinem. Mas tem, assim, algumas medicações que a mãe toma quando estava grávida, elas podem ajudar quem já tem uma predisposição ao autismo, tá? Então, não é assim, a criança nasceu, porque a mãe tomava o remédio tal, não vou nem falar nome de remédio, que é para não induzir ninguém. Que pra não A mãe tomava o remédio tal, por isso que ele é autista. Não, ele é autista porque ele já tinha uma predisposição genética para o autismo. O ambiente não favoreceu, né? Porque a mãe tinha pouco ácido fólico. Porque a mãe tinha... Nem tudo é culpa da mãe, tá, gente? Ainda tem Mas isso. não tem uma causa definida, não tem uma né? causa específica nem definida. O que a gente sabe do autismo é que ele ali... Você consegue ver em crianças muito pequenas, mas crianças muito pequenas você não consegue fechar um diagnóstico. Por muito pequenas, menores do que 1 ano, menores do que 2 anos. Geralmente, a gente consegue fechar o diagnóstico entre 2 e 3 anos. Óbvio, quanto mais cedo você for atrás, melhor. Porque existe uma coisa no cérebro da criança que chama neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se adaptar a situações. Então, quanto antes eu começar uma terapia, por exemplo, eu tenho alguns graus de autismo que a criança não fala absolutamente nada. Se eu descobrir cedo, eu consigo botar essa criança numa fonoterapia e essa criança ir para frente e conseguir falar alguma coisa. Uma criança que não anda ou senta errado ou é mais hipotônica, que a gente chama, mais flácida, mais mole, por conta de algum outro transtorno, mas junto com o autismo, se eu identificar isso, eu consigo trazer ela para uma fisioterapia. E aí, como o cérebro dela é adaptável, tem essa neuroplastia, tem essa plasticidade, essa facilidade de se moldar, eu consigo
melhorar a vida dessa criança. Então, tudo que a gente faz, como quando a gente diz, quanto mais cedo você aceitar, porque eu sei que é um diagnóstico difícil de aceitar, mas quanto mais cedo você aceitar, quanto mais cedo você começar a tratar e ir atrás das coisas, maior é a chance dessa criança, porque eu sei qual é o pensamento dessa mãe. Ele vai ser um adulto funcional? Eu vou poder morrer em paz quando eu ficar velha? Ou eu vou poder morrer? Ou eu vou ter que cuidar a vida toda dessa criança que vai se tornar um adulto? Então, a ideia é essa. Se você aceitar cedo, ele vira um adulto funcional. Né? Se você fizer todas as terapias, tudo direitinho, acompanhar com pediatra, com neuropediatra, com psicopedagogo, é uma equipe. É uma equipe, sim. É uma equipe. Tem um fono ali também, tudo, né? Todas as terapias que precisa. E mais a escola, como coadjuvante também. A gente tem algumas escolas em Manaus que, inclusive, são excelentes para isso. E aí você consegue fazer essa criança se desenvolver e sofrer menos. Porque todas as atipias, que a gente vai já falar das atipias, que são aquelas coisas meio estranhas que uma criança neuroatípica, que a gente chama, que é uma criança autista, faz, é uma espécie... Se ele está fazendo muito, ou é porque ele está extremamente excitado, feliz, eufórico, ou é porque ele está sofrendo. Né? Então, a gente tem que ajudar essa criança. Tem que entender, procurar entender, né? E aí mudar o comportamento para ajudar. Eu fiz faculdade de fonoaudiologia e aí, quando eu estava num período, a gente foi visitar um lugar aqui em Manaus, já faz muito tempo, eu não lembro o nome, que tinha uma menina, que o nome dela era Laís, e ela era autista. Só que ela era autista... que ela mordia, que ela tinha... Mais agressiva. Ela era mais agressiva. E eu te confesso que aquilo me assustou muito. Não é uma coisa que acontece só comigo, né? Porque tem muita gente que acha que o autismo, ele é só aquele ali. Que a criança se bate, que a criança morde, que a criança se machuca ou machuca quem tá perto. E aí depois, já lendo agora, porque eu tranquei a faculdade, né? Me assustou. Eu sempre falei que eu quero fazer faculdade de fonoaudiologia para trabalhar com criança, na maternidade, ajudar na deglutição e tudo. E aí, quando eu cheguei nessa parte específica, eu me assustei e aí eu não quis continuar o curso. Mas hoje, olhando por um outro ângulo, é justamente isso. Naquele momento, e eu lembro que foi por causa de uma bola. Uma bolinha vermelha que eu tava segurando. E aí ela pediu a bola. E aí a professora que tava com a gente disse que não era pra eu dar a bola. E aí eu fiquei sem graça, né? E aí não, a titia não pode dar bola pra você e tudo. E aí, naquele momento, ela começou a se morder. Aí ela fazia assim, batendo no rostinho dela. Aí veio uma outra cuidadora, levou ela. E aquilo me deixou muito triste e me assustou. E aí eu falei, cara, o autismo é isso. Eu não quero trabalhar com isso. Porque, querendo ou não, se você não tá preparado pra trabalhar com aquilo, você não... Você tem que se preparar, não tem jeito. E aí, na minha cabeça, né? Que não ia atrás das coisas, que é totalmente diferente hoje. Eu parei, eu falei, cara, aquela criança, ela ficou triste porque eu não dei a bolinha, era uma coisa que ela queria muito, justamente por conta da cor que chamou a atenção dela. E aquela foi a maneira de dizer que, poxa, por que você não me deu a bolinha? Eu não ia fazer nada, eu só ia brincar. Mas isso, eu tinha 19 anos de idade. Muito nova, né? Entendeu? Pra entender. Né? Não tinha essa cabeça que eu tenho hoje, muito menos a cabeça de profissional, né? Então, assim, muitas das pessoas, assim como eu pensava naquela época, se assustam quando a gente fala sobre autismo, porque já tem esse preconceito formado. É um preconceito. É um preconceito. Né? De que, o meu filho é autista, ele vai se bater, ele vai ser desse jeito, e eu tenho medo disso a longo prazo, né? Justamente na vida adulta. Mas a gente sabe que não é assim. Não. Eu tenho diversos graus, eu tenho diversos tipos de autismo. Eu tenho aquele autista que é um autista mais grave, mas que não é agressivo. Então, é uma criança que se fecha no próprio mundo. É aquela criança que diz, essa menina parece que é surda. Que a gente fala com ela, ela não responde. Não, ela tá fechada no mundinho dela. Ela vai responder quando interessar para ela. Ou não. Ou vai ficar, você é invisível. Exatamente. Então, a gente não pode colocar eles todos numa mesma régua e sair falando, não, todos eles são assim, todos eles são iguais e é isso que vai acontecer. Não é. Eu preciso desenvolver essas crianças, desenvolver o que elas têm de habilidade,
tratar outros transtornos que vêm junto, né? Porque nunca vem uma coisa só. Eu tenho alguns pacientes que têm junto um transtorno de ansiedade absurdo. Eu tenho outras crianças que têm, que são, inclusive, muito carinhosas. Eu tenho um paciente, ele já está com, acho que uns 8 anos. Ele começou a ir comigo, ele tinha uns 6, ele começou a ir mais velho, já veio diagnosticado, já veio para acompanhar, porque precisava de um pediatra para acompanhar. E ele passa a consulta inteira sentado no meu colo me beijando. Oh, Então, assim, tem diferente. outros que eu tenho que sentar no chão para eu conseguir examinar a criança. Tem outros que dizem, eu não quero que você chegue perto de mim hoje. Eu digo, tudo bem, não vamos chegar perto de você, vou conversar só com sua mãe. E vida que segue. Vida que segue, Então, sim. é como eles querem. Quem manda são eles. Eu coloquei uma caixinha de perguntas no meu Instagram e aí teve algumas pessoas que fizeram umas perguntas, eu vou falar aqui. O nome dessa seguidora é Rafaela _FM2. Beijo, Rafaela. Ela perguntou o seguinte, ela falou, na verdade, ela disse assim: "Já ouvi muito que a criança anda na ponta do pé. Pode ser um sinal? Eu posso considerar isso como um sinal?" Não. O que acontece é o seguinte, assim que a criança aprende a andar, posturalmente é mais fácil andar nas pontas dos pés. Não é um sinal claro nem típico de autismo, ou é um sinal de quem acabou de começar a aprender a andar. Inclusive, é uma coisa que eu digo, corrija esta postura, porque pode fazer um encurtamento do tendão. Sim. Então, tem que ser, é uma postura que é corrigida. Você vai ver mais crianças com autismo andando nas pontas dos pés porque elas não entendem a correção. Então, elas diferente. seguem andando nas pontas dos pés. Mas não é um sinal claro de autismo. Né? Os sinais claros, o que a gente tem de sinal mais claro de autismo? Aquela criança que não olha nos olhos da pessoa que está falando. Justamente a criança que a mãe se pergunta se ela não é surda. Tanto que um dos testes diagnósticos que a gente faz é justamente uma audiometria. Vamos ver se ela está escutando bem ou se ela só está ignorando o mundo ao redor dela. É aquela criança que gosta de círculo, de coisas, gosta de ventilador, arruma tudo em círculo, gosta de catavento, gosta de coisas que giram, gosta de bola. É aquela criança que enfileira as coisas, que é uma criança muito organizada e que se você tira da organização dela, ela fica desesperada, desequilibrada, Uhum. né? É uma criança que precisa de rotina. Se sair da rotina, ela não consegue lidar com aquilo. É uma criança que não sabe lidar com outras crianças, nem mais velhas, nem mais novas, nem da própria idade. Ela é sozinha. Ela usa os brinquedos de outra forma. Por exemplo, um carrinho não vai servir de carrinho. Ela vai brincar com a roda do carrinho. Ela vai brincar, vai fazer o carrinho de lancha. Ela não vai usar o carrinho como carrinho. Sim. Que mais que a gente tem? É uma criança que ela não sabe te chamar e dizer, eu quero aquilo ali, apontar. Ela pega a tua mão até o objeto que ela quer e leva. Né? É uma criança que pode ter muitos problemas com textura de alimento. Então, é uma criança que fica seletiva, né? Óbvio que eu tenho alguns que, inclusive, eu tenho que dizer, amiga, para de dar comida para esta criança, pelo amor de Deus. Porque come até a mesa demais. Se deixar. Mas, assim, são coisas que a gente percebeu ao longo dos anos, que a gente tem escrito, mas não é receita de bolo. Tem criança que vai ter tudo isso, tem criança que não vai ter nada disso, e ainda assim a gente vai conseguir enquadrar ela em algum grau do transtorno, do espectro. Sim. A Juliana, _Fê, um beijo, Juliana. Ela perguntou o seguinte: o autismo, perdão, é que tá um pouco, olha amiga, você me quebrou aqui, viu? Ela perguntou assim: o autismo é somente o comportamento, pelo que eu entendi aqui, né? Ou existe um exame específico para diagnóstico? Não existe exame específico. A gente tem testes diagnósticos. Todos os testes são, de certa forma, psicológicos, né? Existe um primeiro teste que quem tem que fazer, teria que fazer, né? É o pediatra, que a gente faz até os 18 meses, ou seja, até 1 ano e meio da criança. A gente começa a poder aplicar ele lá pelos 10, 11 meses de idade, que é quando a gente já tem todos os marcos do primeiro ano ali alcançados, os marcos de desenvolvimento.
É um teste simples, ele tá na carteira de vacinação que a pessoa recebe, ou que tem no site do Ministério da Saúde, porque eu não sei como tá isso, que os últimos que eu recebi foi só uma folhinha, mas enfim. Tá na carteira de vacinação, chama MChat. É um teste modificado, que foi modificado para cá. E é super simples. Pergunta de sim, não para a resposta. E aí ele te dá uma tendência. Ele não te diz é autismo ou não é autismo, mas ele te dá uma tendência geral do desenvolvimento global daquela criança. Né? Se tem alguma coisa que chama atenção, se não tem. Mas eu não tenho um teste, assim, um exame que eu te diga, não, olha, se você fizer uma ressonância magnética do crânio dele, eu vou conseguir ver ótimo. Não tem. Não existe isso. Como não existe isso para nenhuma doença psiquiátrica, se a gente parar para pensar. Eu não tenho um teste específico para depressão, eu não tenho um teste específico para TDAH, eu não tenho. São coisas que a mãe observa, o primeiro contato dele com o pediatra, que se ele acompanha mês a mês, ele consegue observar a criança e dizer, tem alguma coisa diferente. E ele tem que entender como é que ele vai abordar essa família também. Né? A minha primeira abordagem, inclusive, toda criança que faz 1 ano e 2 meses, eu aplico o teste. Mesmo eu vendo que a criança é absolutamente normal, que não tem nada errado. Então, eu aplico para todas. Eu faço uma triagem. Aí, quem apresenta alguns, a gente eu começa a abordagem diferente. Abordo diferente, abordo os pais e peço que levem no neuropediatra, para o neuropediatra fazer os outros testes que ele tem. E conseguir diagnosticar aquela criança o quanto antes, de preferência, né? Porque melhora até a qualidade de vida. Na verdade, até não. Melhora a qualidade de vida da criança. Não só da criança, da família inteira. É uma eles criança, passam a entender, né? Eles passam a entender. É uma criança que você vai ter um pouco menos de preocupação com aquela criança. Do que vai ser? Como é que vai ser na escola? E hoje já tem lei para isso, né? As escolas precisam fornecer os mediadores quando é um autismo num grau um pouco mais elevado. Então, assim, a vida tem que correr. Eu não posso deixar uma mãe desesperada uma vida inteira, né? Pensando, e aí, o que vai ser? E aí, eu nunca vou conseguir fazer as coisas? Eu nunca vou conseguir sair sem me preocupar? Eu nunca vou conseguir deixar essa criança com outra pessoa para eu viver? Né? Porque você é mãe, mas você não morreu, né? Como pessoa. Então, tem que viver. Né? Então, assim, melhora a qualidade de vida de todo mundo que está envolvido. Desde que você aceite o diagnóstico. Porque tem muita mãe também que não aceita, Não aceita. Né? Então, precisa, né? Mas é uma coisa que precisa ser trabalhada. Eu vinha no caminho pensando nisso. Porque a gente fala muito... um dos hospitais que eu trabalho, a gente trabalha com criança cardiopata. E a gente fala muito do luto da criança que não é normal, da criança que nasceu com alguma coisa crônica, que nasceu com alguma doença crônica grave, porque você engravida e você espera 9 meses e cria expectativa de que aquela criança vai ser normal, vai se desenvolver, vai crescer, vai comer, vai brincar, vai viajar contigo, vai fazer as coisas. E aí você recebe um diagnóstico do que quer que seja. É um luto, é uma forma de luto, até que aquela mãe entenda. Ela só não pode viver em luto para sempre, né? Então, geralmente, quando eu desconfio do diagnóstico, eu peço, vá você também para terapia, para você tentar entender que vai melhorar a sua vida, que vai melhorar a vida do seu filho, que a gente vai caminhar junto aí, mas que tem que aceitar. Infelizmente, tem que aceitar. Tem que aceitar, tem que se preparar, tem que continuar ali junto e tem que formar uma equipe, né? Porque, assim, nada vai adiantar a mãe estar ali e ter entendido toda a situação e dar o suporte para aquela criança se desenvolver e ser um adulto relativamente saudável e o pai não entrar na equipe. A família toda, né? E aí pai, vai precisar. Mãe, a famosa avó. Rede de apoio, né? A gente precisa ter essa rede de apoio. Precisa. O melhor ditado de todos é que precisa de uma vila para criar uma criança. Sim. Eu acho que para criar uma criança com alguma doença ou algum transtorno mais crônico, precisa de umas 3 vilas, né? Mas precisa. Mas é porque não é fácil, gente. Não é fácil. Eu sempre falo que a mulher, quando ela se torna mãe, ela já tem o fator culpa embutido. É mãe culpa. Já vem todo mundo junto. Acho que vem ali. junto na gravidez. Vem junto na gravidez. E aí, imagina. Esse fator que parece... Gente, eu sinto que é genético, porque não é possível. A mãe, ela descobre que ela tá grávida, já vem
1 milhão de inseguranças, né? Aí tem essa questão da saúde da criança, meu Deus, como é que meu filho vai vir? Será que meu filho tá normal? Será que meu filho vai ter alguma coisa? Aí tem o fator sociedade, meu Deus, o mundo do jeito que tá hoje, como é que eu vou Um monte de formar o meu coisa. filho? Enfim. E eu falo, eu acredito que essa nova remessa de bebês, eles vão ser um pouco mais compreendidos. Assim eu espero. Eu quero acreditar nisso. Porque, Assim eu assim, espero. a gente tem acesso à informação e muitas mães, né, elas estão começando a procurar entender o comportamento dos seus filhos. Outro dia eu vi um vídeo no TikTok que eu vi a menininha sentada na porta do banheiro e ela tava rasgando o papel higiênico. E aí a mãe gravou, a mãe falou assim, eu podia muito bem chegar gritando, carregar ela no colo, tirar ela de lá e limpar a bagunça dela, como foi feito com a gente, né, na nossa época. Mas eu preferi parar e observar o que ela estava fazendo. Porque por que ela estava rasgando o papel daquele jeito? E para ela fazia um sentido, tanto que ela filma a nenenzinha sentada, com a perna aberta rasgando o papel higiênico com um copinho de água dela e tentando cobrir o copinho de água dela com o papel que ela tinha rasgado. Então aquilo na cabeça da criança fazia sentido. Só que o adulto não, né? O Não adulto enxerga geralmente, assim. mas meu Deus, vai fazer essa bagunça, né? E ela falou, não, ela preferiu observar a filha dela, porque aquilo na cabecinha da filha dela fazia sentido. E tem outras mães que também compartilham no TikTok. Eu sou a pessoa que eu consumo mais o TikTok, te confesso, do que o Instagram em si. E aí lá no TikTok tem muitas mães que ensinam outras mães a respeitar o limite dos seus filhos. E elas ensinam também até a gente se colocar na posição da Sim. criança. Quando a criança é negligenciada pelos adultos. E ela fala, imagina se fosse você que estivesse fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa, e fulano viesse fazer com você o que você fez com seu filho. Aí muda a forma de pensar. Por isso que eu prefiro acreditar que essa nova remessa de mãe que tá vindo aí vai ser um pouco mais compreensiva com isso. Lógico, não é todo mundo, né? Que ia ser um sonho se Ia ser fosse um sonho. assim. É porque assim, nós somos seres humanos, então a gente repete padrões. Eu fui criada de uma forma, você foi criada de outra forma, eu vou repetir o padrão que eu fui criada, do meu pai, da minha mãe, de quem quer que seja, por mais que eu lute contra isso. É enraizado, né? Eu vou repetir esse padrão. Muito provavelmente a minha filha vai repetir o padrão que foi ensinado para ela. Eu tento quebrar o padrão, o que já é uma super mudança. Já tive brigas homéricas com a minha mãe por causa disso, né? Mas como não pode dar comida com 4 meses para a criança? Eu falei, isso é um negócio que acontecia quantos anos atrás? Não vou dizer minha idade, mais de 30, Alguns anos atrás. né? Não, ninguém é obrigado. Né? Então, assim, a velha história do, mas comeu e não morreu. Mas tá aí, obeso, hipertenso, comeu e não morreu ainda, né? Ainda. Mas tá obeso, tá hipertenso, tá doente, tá indo no médico o tempo todo, tá dando trabalho pros outros, vai infartar com 30 anos. Sim. Por que que eu tenho que repetir um padrão ruim? Por que que eu tenho que perpetuar um sofrimento? Não tenho, eu não posso quebrar esse padrão para minha filha ser um pouquinho melhor do que eu fui, né? Eu acho que é isso que a gente tem que tentar. E tem uma coisa que as pessoas estão entendendo mais hoje em dia e que seria importante que todos entendessem, inclusive para os autistas, que chama autorregulação. A autorregulação, ela só existe, ninguém nasce autorregulado, ninguém sabe, nasci, não, agora eu quero parar de chorar. Não, eu não sei fazer isso quando eu acabei de nascer. A autorregulação, ela só vem depois dos 20, 21, 22 anos, dependendo se é homem ou se é mulher. Ainda tem isso, Meu Deus. né? Porque homem é um pouco mais maturo, a gente sabe disso. Tem adulto que nem tem ainda, né? Que são esses que a gente vê por aí quebrando tudo, batendo o carro, sim, fazendo as coisas peitando o mundo. né? Não tem autorregulação. O autista, ele tem zero autorregulação e ele precisa ser ensinado, mas muito ensinado. Essa autorregulação, ela não vem com a maturidade da idade que é o normal das outras crianças. Não vem, o autista não sabe o que é autorregulação. Então, por isso que ele se morde, ele se bate, ele bate com a cabeça na parede. É como ele acha que pode ser que pare aquilo que ele está sentindo.
Ou ele se fecha pro mundo, ou ele para de falar. Ou ele é aquela criança com um semblante eternamente triste. Ele não sabe o que fazer. O que é esse sentimento que tá aqui? Eu não sei como lidar com ele e ninguém consegue me ajudar. E eu preciso fazer alguma coisa pra ele parar. Exatamente. Eu sempre penso que é a questão do repetir das vezes, né? A gente tem esse costume, e nossa, eu sou uma das pessoas que mais faz isso, de falar assim, eu já falei uma vez, eu não vou repetir. Mas aí, se você tem uma criança que tem autismo, você não pode falar, eu já falei uma vez e eu não vou ter que repetir. Você vai ter que falar uma, duas, Ela três, funciona com repetição. até ele entender que aquilo dali machuca. Ou então, É. enfim, E repetidas nem vezes, sempre eles né? têm. Às vezes eles são bastante impulsivos, eles não vão entender. Porque assim, toda criança repete muito a mesma Uhum. coisa, mas porque ela é curiosa, ela quer saber o que acontece. Não vê a criança que tem um filme favorito. Ela assiste aquele filme 2, 3, 50 vezes. A gente não aguenta mais, mas eu quero assistir de novo. Porque ela quer ver se tem alguma coisa diferente que ela não viu. Ou aquela criança lá pelos 2 anos que começa a jogar as coisas no chão. Eu joguei uma vez e olhei pra minha mãe, ou pro meu pai, ou pro meu cuidador. Ele não fez nada. Vou jogar mais uma vez. Joguei mais uma vez. Já esboçou alguma coisa ali no semblante dele. Eu vou jogar mais uma vez. Joga mais uma vez. É aquela criança que joga as coisas o tempo Pra inteiro ver no chão quais pra comportamentos. ver se muda o comportamento do pai ou da mãe. E aí, muitas vezes, eu tenho essa queixa no consultório e eu digo, muda o foco da criança. Tira da mão dela, com calma e tranquilidade. É, não arranca, pelo amor Não de Deus. arranca da mão dela, tira da mão dela e diz, olha, vamos ver isso aqui? E troca o comportamento. Isso funciona com os autistas? Nem sempre. Nem sempre. Porque eles são... é uma das características também, que eu não lembro se a gente falou, mas eles são repetidores. Eles repetem. Um padrão faz parte daquilo. Então, eles fazem a mesma coisa muitas, muitas, muitas vezes. Porque eles querem saber se tem outro desfecho? Não. Porque eles é uma das formas que eles usam para tentar se regular. Então, eu repito muitas vezes aquele mesmo padrão. E por isso que é tão difícil para eles tirar eles da rotina. Porque deixa de ser rotina. Se eu paro de repetir, não é mais rotina. Né? Então, a gente precisa entender isso tanto nas crianças... Então, é assim. Uma criança de 2 anos acha que a gente, eu digo, né? Sim. Já quer se vestir sozinha. Já quer tirar a fralda ou vestir a fralda. Já quer fazer as coisas. Aí, tu não deixa ela fazer nada. Aí, qual é a atitude dela? Ela vai chorar. Sim. Mas essa criança é impossível. Não! Se tu tirar tudo que tu mais gosta de fazer na vida, ou que tu quer mostrar pra alguém, que tu não ia ter vontade de chorar, tu não chora porque tu é adulta. É. Mas Tem o tu ia ter fator, vontade de chorar. como é, que tá regulando ali. Exatamente. O autista não tem isso. Então, tu tira as coisas, ele não sabe o que ele vai fazer. Aí ele se morde. Ou ele se bate. Ou ele se fecha. Então, as pessoas precisam começar a entender isso tanto para as crianças neurotípicas, as normais, quanto as neuroatípicas, né? Talvez facilite um pouco a vida das Facilita pessoas. com certeza, porque eu conheço algumas pessoas que os filhos foram diagnosticados e elas observaram o comportamento dos filhos, que tinha uma coisa ou outra ali que não encaixava, porque é o que a gente falou antes da entrevista, né? Ah, de 1 ano a tantos anos começa a fazer tal coisa, tem aquele padrão, né, de desenvolvimento. E essas crianças não tinham. Ou elas eram um pouco mais atrasadas e tinha... Como é o nome da mãozinha? Flapping. O flapping. Inclusive, o filho de uma amiga, ele não come fruta. Então, o seletivo, né? Ele não come fruta. E tem o filho de uma outra amiga que ele já não come nenhum tipo de doce. Só fruta. Só fruta. É. Ele não come nenhum tipo de doce. E tem o filho da minha outra amiga que ele já... também não come fruta e ele gosta muito de carne. Então, tudo que tem carne, ela faz muitos negócios, né? Ela diz que é tudo negociável com ele. E aí, por que que eu cheguei a suspeitar que o meu sobrinho tinha um grau? Porque ele era essa criança que não olha no olho quando ele não gosta. E ele também nem força amizade. Se você beber água no mesmo copo que o dele, ele não quer mais beber água. Uma vez ele pediu pra mim, ele falou, tia... eu quero água, por favor. Porque eu ensinei pra ele, por favor, né? Aí eu fui, botei a água e tomei um gole. Aí ele falou, não quero mais. Eu falei, mas a tia só tomou um gole. Eu não quero, tia. Eu quero nesse copo. Aí pegou o copo do Mickey
E aí eu botei água pra ele tomou. Ele tinha esse negócio do carrinho, mas o carrinho não era carrinho, era avião. Então, assim, algumas coisas eu falei pra minha irmã, eu acho que o Heitor, ele tem um grau de autismo, não sei. Posso estar enganada, posso, né? Que pode ser realmente característica dele e tal. Mas eu acho que eu não sei, cara, será e tal. Aí acabou que a gente, eu não sei se a minha irmã levou e tal, mas eu acredito que não. Não sei ainda, né? Mas eu acredito que não. Porque ele tem algumas características. Né? Ele é justamente essa criança que, quando é quebrada a rotina dele, ele bate. Mas ele não se bate, ele bate nos outros. Ele bate, eu bati em mim, batia na minha irmã. E comigo eu tinha que negociar, tipo, tomar medicação. Eu falava, você quer ficar forte igual o Hulk? Que na época era o Hulk, era o super-herói. Hoje já é o Capitão América. E aí eu falava, quer ficar forte como o Hulk? Tem que tomar um remédio, cara. Vamos tomar um remédio, fica fortão e tal. Aí ele, outro quer ficar dodói. Ele, não quero ficar dodói. Não quero ser. Enfim, tinham traços. Eu, enquanto mãe, o meu filho já tem 3 anos de idade, já consigo observar alguns comportamentos. Qual comportamento que você acha de que a mãe de imediato tem que fazer essa investigação? Não tem um comportamento específico. Normalmente, mãe, ela sabe. Óbvio que eu tenho aquelas que são um pouco mais, né? E qualquer coisinha vai dizer que é. Mas eu diria que o que mais chama a atenção é o atraso na fala e o se fazer de surdo mesmo, né? De não estou ouvindo, não estou te ouvindo. Eu acho que são os dois mais importantes. Mas o que eu tenho mais de queixa, assim, das crianças que eu não acompanho, que brotaram lá pelo consultório já com uns 2 anos, 3 anos, é: esse menino é estranho. A gente não pode investigar alguma coisa? Eu digo, claro, vamos investigar. As mães falam. Falam. Né? Ele não é normal. Ele não é... Normalmente eu não gosto de comparação, porque eu acho que uma criança é bem diferente da outra. Mas quando elas dizem, ah, o irmão dele, nessa idade, já fazia isso, isso e isso. Ele não faz nada disso. E aí eu começo a identificar alguns atrasos no desenvolvimento, no neurodesenvolvimento mesmo, e aí eu levo pra frente pra gente ver, eu digo, olha, pode ser que seja, pode ser que não seja, vamos começar a investigar. E tu me traz o feedback das outras pessoas que eu vou te indicar pra levar eles pra diagnosticar. Mas já fica ciente que precisa do acompanhamento de toda essa galera aqui, né? E vamos lá, e vamos junto. É um desafio, assim, é um desafio, com certeza, mas eu fico pensando na questão do SUS mesmo, né? Porque tem família, e a gente sabe que uma grande parte da família brasileira não tem essa estrutura, infelizmente, né? A gente tem uma coisa boa em Manaus, chama CAPS. Sim, eu ia E falar tem isso do no CAPS agora. infantil. Eles são maravilhosos. Eu conheço a psiquiatra, que é pediatra, que trabalha lá. E assim, é lotado? É. Demora um pouco mais as coisas acontecerem? Demora. Mas tem toda uma estrutura por trás. Precisa de um encaminhamento do SUS? Precisa. Eu não estou dizendo que é simples nem que é fácil. Mas essa infraestrutura existe na nossa cidade. Eu tenho mais problema com as pessoas do interior do que com as pessoas da capital. Então, Manaus tem esse suporte. Manaus tem esse suporte. É um pouquinho mais demorado, que a gente sabe que a demanda é muito grande. É gigante. A demanda é gigantesca. Então, assim, olha, para você que é mamãe, que tá na dúvida, que quer investigar o comportamento do seu bebê, o desenvolvimento dele, tá aqui, a doutora Ana acabou de falar, que nós temos o CAPS, que dá suporte, tem que ter paciência, porque, né, Manaus, capital, então, assim, vai lá, investiga, cuida do seu baby, se prepara, né? Faz ali o teu acompanhamento, porque no CAPS também tem psicólogo, tá, minha gente? No CAPS tem psicólogo, tem psiquiatra, dá pra fazer seu acompanhamento, então vai lá, você acha alguma coisa ou outra ali, comportamento do seu filho, não faça o autodiagnóstico. De não jeito nenhum. Né, doutora, que a gente tava falando sobre isso, porque tem essa questão no TikTok, no Instagram, no Facebook, a doutora X falou desse X comportamento, o meu filho tem. Não.
vá com o médico da área, investigue e só depois de que o médico falar para você, aí você vai formar a equipe para cuidar da sua filha ou do seu filho. Por favor, não vai olhar para a criança e dizer que a criança é autista sem você ao menos ter investigado, né, doutora? E existem algumas situações, até aquela do Covid que a gente estava comentando antes. As crianças que nasceram no meio da pandemia ficaram presas em casa. Não tiveram contato com ninguém, só tiveram contato com adulto. Então, assim, tenho aparecido no consultório muitas crianças com um atraso de fala, com um atraso leve no desenvolvimento, mas que eu tô vendo que talvez seja só isso, não seja um autismo. Tanto que eu não mando de cara essas crianças que eu desconfio que é só um atraso por conta da pandemia para o neuropediatra. Eu mando para o psicopedagogo ou para o psicólogo ou para fono, para outras terapias, e aí, em conjunto com eles, eu consigo ter uma resposta um pouco melhor do que é ou do que não é. E existe outra situação ainda, que é a situação de crianças muito pequenas que passaram por algum trauma em casa, ou por violência doméstica, ou um trauma de perder um pai, perder uma mãe, sofrer um acidente. Aconteceu alguma coisa com aquela criança muito pequena e ela se fecha para o mundo. Ela é autista? Não. Ela é um transtorno do estresse pós-traumático, muito provavelmente. Então, ela vai ter um atraso na fala? Pode ser que sim. Ela vai ter um atraso no desenvolvimento? Pode ser que sim também. Então, assim, nem na pediatria, nem na medicina, nem tudo, nem nada. Eu preciso entender todos os pormenores e é por isso que é tão importante o acompanhamento com o pediatra. Porque eu não avalio só a criança, eu avalio o ambiente que ela vive, eu avalio pai e mãe, avô, avó, muitas vezes, quem é o cuidador daquela criança, quem fica com aquela criança, a escola, ela tá sofrendo bullying, ela não tá sofrendo bullying. É todo um ao redor. Me dá mais trabalho? Dá, mas pediatria é isso aí. Pediatria. Eu preciso que aquela criança esteja segura no ambiente em que ela vive. Se eu entender que ela não está segura, eu preciso tanto sinalizar isso para a mãe, se eu conseguir, quanto tentar montar um esquema para que aquela criança fique o mais segura possível. E tentar fazer esse pai e essa mãe entenderem que eu preciso disso. Ou a criança vai ser daquele jeito. Já perdi muitos pacientes, assim, muitos pais de pacientes por conta dessa postura? Já. Não é todo mundo que aceita, não é todo né? mundo que aceita. Eu sinto muita pena da criança. Não por mim, não porque eu sou a melhor, não por nada disso, mas porque aquela criança vai continuar sofrendo. Né? Porque os pais não aceitam. Eu digo, vocês são livres para procurarem outro diagnóstico. Já aconteceu de estar no atendimento, ou então aquele horário daquela determinada criança ali, e a criança só se abrir com você? Já. Falar assim, não, eu não quero minha mãe, eu não quero meu pai, eu não quero sair daqui, quero ficar só aqui, que a criança só confiou em ti. Já, só que existe uma coisa que acontece, que o Estatuto da Criança prevê, é que menor de idade não pode entrar desacompanhado em consulta. O que eu faço muito nos adolescentes, nos mais velhos. Eles dizem, porque eu examino inteiro, né? Uhum. Tira a roupa, olha tudo. Então, às vezes, eu vejo um menino, por exemplo, e ele diz, eu não quero que a minha mãe veja. Tudo bem, a senhora pode virar de costas, mas continuar aqui no consultório? Posso. Ou, eu quero falar uma coisa com você, eu não quero que a minha mãe escute. Eu digo, a senhora pode, por favor, ficar na porta, sem escutar o que a gente está falando, mas na porta, só esperando ele sair, e aí ouvir as coisas. Se torna um sigilo médico-paciente. E assim, pelo conselho de medicina, eu posso ter esse sigilo com o meu paciente. Para as crianças, eu só posso quebrar esse sigilo se eu entender que aquela criança vai atentar contra a própria vida ou contra a vida de outros. Aí eu posso abrir o jogo. Mas, fora isso, eu posso ter um sigilo com o meu paciente, desde que a mãe esteja presente, pelo menos, na clínica. Ali, ela tem que estar ali no ambiente. Ela tem que estar ali no ambiente. Gente, nossa, eu tive... eu amei! Pra te ver, já acabou o tempo. Olha aí. Passa muito rápido. Porque, geralmente, quando eu falo, a gente vai gravar por 1 hora, a gente vai fazer entrevista por 1 hora, eu falo, meu Deus, tanto tempo, vai falar sobre o quê? Gente, eu posso continuar essa entrevista aqui por mais 3 horas, entendeu? Se Ezequias deixar, a gente fica aqui mais 3 horas falando. E a gente pode voltar e falar de outros assuntos, né? Sim, e eu tenho tantos assuntos. Doutora, a senhora vai morar aqui, entendeu? Porque eu tenho muitos assuntos sobre desenvolvimento infantil,
Ixi, meu Deus, eu sou uma pessoa que eu sou cheia de dúvida aqui, viu? Gente, eu quero agradecer, primeiramente. Muito obrigada por ter vindo. Eu espero que você aí que esteja nos assistindo tenha te ajudado de alguma maneira. É aquilo que eu falei, que a gente já conversou aqui. Não vá autodiagnosticar o seu filho. Vá no profissional, procure um médico, procure um psicólogo. Ah, mas psicólogo é frescura. Nunca foi, nunca será. Ah, psicólogo é só para rico. Também não. E nem é coisa de doido. E muito menos coisas isso me Nem adoece. psicólogo e nem psiquiatra. Ai, gente, isso me adoece, né? A pessoa que chega pra mim e fala, eu não vou no psicólogo porque eu não tô ficando doida. Se você não for pro psicólogo, Você vai ficar. você vai ficar. Aqui a doutora está dizendo isso, entendeu? Eu sempre digo, porque volta e meia tem um pai reticente. Aí, porque não precisa de terapia, vai ficar doido, não sei o que. Eu digo, olha, eu faço terapia há anos. Eu tenho a minha psiquiatra. Tá tudo certo. Se eu tá me achando doida, eu não sou doida. Tenho cara, possivelmente. É melhor não perguntar. Tenho cara, possivelmente, mas não sou. Sou uma pessoa super saudável. Eu faço terapia. Então, brincadeiras à parte, é muito importante. Esse assunto, eu fiz questão de trazer para cá o podcast, justamente porque vocês pediram. E é de uma extrema importância a gente observar o comportamento dos nossos babies, das nossas crianças. Eles são o futuro do nosso país, do nosso mundo. Então, a gente tem que cuidar deles mesmo. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Vai voltar Obrigada. sim, com certeza vai voltar, porque a gente vai ter muito assunto. Deixe seus agradecimentos finais aí para os nossos espectadores. Obrigada a todos. Obrigada por assistirem. E espero vocês no meu Instagram, se vocês quiserem. @tiaanaemcasa. Lá eu respondo algumas perguntas também. Quando eu me lembro de botar a caixinha, porque eu tenho esse pequeno problema. Gente, eu tava falando que ela... Eu posso falar? Pode. Ela tem TDAH, gente. Mas ela se cuida, tá? Por favor. Maravilhosa. Tomo o remédio direitinho. Faz dever de casa. Minha gente, muito obrigada. Eu espero você sábado às 3h aqui no Ela Pode. Quer falar? Laís, eu tenho sugestão de algum outro assunto. Vai lá no Instagram. Lá tem o WhatsApp, lá tem e-mail. Tem o direct também, deixa lá quem que você quer que venha aqui pra gente ter uma conversa saudável e que vai te agregar de alguma maneira. O podcast vai dar uma pausa, porque eu mereço férias, por favor. Não é porque todo workaholic precisa de férias, minha gente, pelo amor de Deus. O podcast vai tirar um timezinho, mas vamos voltar com todo o gás. Continuem mandando as suas dicas. Se inscreve no canal, ativa o sininho, assiste os episódios anteriores, tem muita coisa boa aí, segue o Instagram, faz o teu dever de casa. Ah, sim, agora que eu lembrei, eu ia comemorar, caramba, o YouTube, eu soltou um caramba aqui do nada, o YouTube bateu a meta, gente, 300 inscritos no canal, uhul! Eu tava louca, desesperada, querendo bater essa meta, meu Deus, em todo canto que eu ia, eu falava, vem, se inscreve no meu canal. Vou até me inscrever, peraí. Eu falava, ei, segue meu canal aí, ei, se inscreve. Minha gente, aqui é networking, a todo momento. Eu falava, ei, vai lá, se inscreve no meu canal. E o povo se inscreveu, assiste. E o Instagram tá com 1.100 seguidores também. Nossa, eu tô muito feliz, gente. Significa que o trabalho tá sendo feito com muita dedicação, muito amor e carinho. E eu espero que vocês estejam gostando. E é isso, meus amores. Um beijo, até sábado às 3h. Vamos dar um tchau aqui, doutora. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo. Beijo.